A gente vai falar sobre arquitetura. Quando se fala em projeto arquitetônico, tem-se a ideia de que é algo mais elitizado, não é? Que não é algo acessível para a população em geral. Só que desenvolver projetos por cômodos, como um modelo de negócio ainda mais próximo da população, de forma a permitir que o acesso a um profissional de arquitetura alcance novas esferas econômicas da sociedade, essa é a aposta do arquiteto Márcio Barreto, que desenvolve projetos para populações de menor poder aquisitivo. O arquiteto Márcio Barreto é nosso convidado aqui no Isso Bahia. Conversa conosco agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando. Justamente a minha ideia é levar a arquitetura para uma população que até então achava que não tinha condições e que não era possível contratar o serviço de um profissional, justamente pelo estereótipo que a profissão mantém, né? Então, a minha ideia é que as pessoas que nunca imaginaram contratar o serviço de um profissional tenham acesso a isso e consigam ter seus lares mais confortáveis, bonitos, pensando sempre do primeiro lado, né, como inicia o nosso serviço, que é a função. Então, um ponto de partida é sempre que o espaço seja funcional e a estética vem como consequência disso. É o que você já coloca em prática? Você já desenvolveu, por exemplo, quantos projetos para uma população de menor poder aquisitivo? Jefferson, são uns 3 anos trabalhando já nesse padrão de serviço, diria que uns 150, por aí, essa quantidade. E como você falou, o projeto arquitetônico não é necessariamente só o aspecto visual, que tem a sua importância também, obviamente, mas a funcionalidade do espaço em que a pessoa está inserida, não é isso? Isso mesmo. E uma outra vertente que a gente consegue atuar e atender de perfil de cliente com esse modelo de negócio são aqueles que não necessariamente vão fazer uma obra grande, vão quebrar, trocar piso, trocar o revestimento, fazer um forro, mas aqueles que querem intervenções simples para o seu espaço funcionar. Então, às vezes, só uma mudança de layout, né, com a reposição de móveis, um sofá, um móvel de TV que está alocado na parede que não é ideal para assistir a TV, a gente já dá uma melhoria muito grande nesse espaço. Outra situação são apartamentos alugados. Até então as pessoas entendiam que não poderiam fazer intervenções nos apartamentos alugados justamente por não querer investir, né, ter um custo financeiro com algo que não é delas, que depois, em algum momento, elas vão acabar saindo. Então eu comecei também a atingir esse público, porque eles conseguem intervir com serviços de pintura, quadro, um papel de parede, uma decoração mais caprichada e tornar aquele espaço não só com aquela cara do apartamento alugado, que é sempre a pintura toda branca, sem uma iluminação confortável. Então tem ainda essa vertente que a gente consegue atender lá no escritório. Hoje é muito comum, quando você resolve fazer uma intervenção na sua casa, fazer uma reforma e tal, chama alguém um mestre de obras que já tem experiência na área, ele faz ali no papel um desenho, simula o que vai ser feito, ou seja, sem aquele, nem sempre, não é, com aquele cuidado técnico que o arquiteto está mais preparado para isso. Isso. E nessas situações o que ocorre é que as pessoas acabam investindo num valor financeiro que não seria muito diferente se ela tivesse contratado um profissional. A questão é que o valor é investido, né, e gasto, e às vezes o resultado não atende à necessidade do cliente. Então cria uma insatisfação. Eu já atendi muitos clientes que imaginavam que aquele apartamento não atendia a necessidade dele. Do tipo, eu preciso mudar daqui porque esse apartamento é muito quente, não é confortável. E aí a gente fez algumas alterações que conseguiram minimizar isso e hoje eles já não pensam tanto assim, eu tenho que me mudar porque o meu apartamento não atende. Não, na verdade o que precisava era ser de um estudo de um profissional, né? Aquele olhar da gente que está o dia a dia fazendo aquilo para conseguir trazer mais conforto para aquele espaço. O Fernando, que está pensando em fazer uma reforma no puxadinho dele lá em Guaibim, tá doido para fazer uma pergunta aí também. Nem me fale de reforma, foram 13 meses de uma reforma interminável. 13 meses, eu já não aguentava mais, eu queria jogar o pedreiro lá de cima, mas faz parte do processo. Calma, gente, eu não ia jogar. Não podia, senão ele não terminava. Eu não fiz isso, é só a vontade mesmo que todo mundo tem. O grande medo da população ao não procurar um escritório especializado em arquitetura é o medo do custo desse projeto, porque eu tive esse receio, eu vou procurar um arquiteto, vou gastar com o projeto para depois executar o projeto. É esse o grande receio da população? O grande medo mesmo da população é
vir ao nosso escritório e entrar em contato por já achar e julgar que o serviço do profissional vai ser caro e, como consequência, a obra também será mais cara por ter um arquiteto. Na verdade, eu sempre chamo, né, para as pessoas meio que abrirem a cabeça mesmo e procurarem, pesquisarem, porque tem profissionais que estão seguindo essa linha, né? Tem o meu escritório e tem alguns outros que já estão trabalhando com essa linha do mais acessível. E a ideia é justamente que o projeto também não fique só no papel, né? Não é só o valor do investimento do desenho e da criação, mas que sejam criados projetos que sejam possíveis de ser executados, né? Que caibam dentro do bolso, que esteja nas condições financeiras daquele perfil de cliente. Então a gente tem todo um estudo, tem reuniões de identificação do perfil do cliente e até onde a gente consegue ir com ele, o que pode fazer, o que não pode, o que vale, o que não vale. Existe muito também o que você acha bonito e o que você gosta, mas o que realmente serve para você e que vai funcionar no seu dia a dia. Então a gente está sempre tentando identificar todas essas situações para que não seja também mais um serviço que o cliente contrata e acaba não chegando lá no final e estando satisfeito, né, o 100%. Tem algum projeto em mente que você tenha feito e que a pessoa chegou lá muito assustada, dizendo, eu não tenho grana, eu não tenho como gastar, mas eu queria fazer isso, e aí o resultado no final ficou bem barato e a pessoa ficou muito satisfeita? Eu vou pedir para o Márcio segurar essa resposta para responder já já. Arquiteto Márcio Barreto, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora 7:26 na tarde FM. E vamos retomar o papo com o arquiteto Márcio Barreto. Estamos aqui conversando sobre projetos arquitetônicos mais acessíveis para a população em geral. Ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu perguntei ao Márcio se ele lembra de algum projeto que a pessoa chegou lá querendo muito projeto, mas sem grana e que o resultado ficou mais barato do que o esperado e que a pessoa ficou extremamente satisfeita. Se ele lembra de algum caso assim. Lembro sim, Fernando. Essa semana mesmo eu retornei a um cliente. Eu costumo fazer isso depois de um tempo, né, de finalizado o projeto e executada a obra, para conversar e ter um feedback e um retorno do que ele achou do ambiente depois de montado, conforme a gente tinha definido em projeto. E foi inclusive o caso que ele dizia que não queria investir muito naquele imóvel, né, naquele apartamento, porque não seria o apartamento que ele ia ficar o resto da vida. Ele pensava em ficar no máximo 5 anos naquele espaço, então ele não queria investir muito, mas ele queria dar aquela maquiada, né? Então a gente sugeriu pinturas nas paredes com cores e pouca coisa de marcenaria para não ter o custo muito elevado. E aí, no final das contas, ele estava contando que todo mundo que chega na casa dele, elogia. Então, quem conhecia a casa antes, hoje vê uma diferença. E a gente deu soluções, como eu disse, a pintura de parede, a gente fez um forro de esteira. Então, num espaço que era a varanda dele, que ficava muito quente. Então, esse forro de esteira já tem uma solução, uma questão também de conforto térmico, então isso já fez com que ele conseguisse usar mais o espaço. E aí nessa visita de retorno, ele falou, Márcio, aquela ideia de que a gente tinha de ficar só 5 anos aqui, eu acho que a gente vai estender isso por mais um tempo, porque a gente percebeu que tinha um potencial, a gente que não conseguia usar, e não foi só a questão também da estética, do conforto, né? Então hoje ele consegue usar mais a varanda dele do que antes, porque a gente deu uma solução simples, né? Que foi a esteira com uma manta por cima para segurar um pouco esse calor que vinha das telhas. Então ele já está conseguindo usar mais o espaço dele. É a questão da funcionalidade, da né? Funcionalidade, isso. O arquiteto, ele costuma trabalhar com tabela de preço? Não, na verdade existe um valor por metro quadrado que muitos usam como partido para se montar o orçamento de um projeto e na verdade eu fui mudando isso pensando na verdade em relação a quanto de trabalho cada cliente vai me dar. No sentido, quanto de informação, de desenhos e de horas de trabalho cada cliente vai demandar do meu escritório para aquela necessidade dele. Então, por isso eu consigo montar orçamentos mais acessíveis, né? Com valores inferiores, porque se tem um cliente que ele quer só mexer no layout da casa dele, mudar a posição de sofá e de um painel ou a cama em relação ao guarda-roupa, porque aquele quarto está muito apertado, então quem sabe em uma consultoria de 2 horas eu consiga lá e consiga dar essa resposta para ele.
E no momento que meio que a gente usa uma tabela por metro quadrado, a gente coloca todos os clientes na mesma situação. Independente daquele que só quer uma consultoria e uma resposta rápida, como aquele que quer fazer uma obra geral, né, com troca de piso, revestimento, e que vai demandar muito mais tempo e muito mais trabalho do escritório. Então, meio que não trabalha com a diferenciação do que cada cliente precisa. O que eu busquei foi justamente isso, entender a necessidade de cada um, não só na questão de quanto ele pode investir na execução do projeto, mas em quanto tempo aquilo vai demandar do meu escritório. Então eu consigo fazer orçamentos de projeto que, se eu vou dar uma resposta mais rápida para o cliente, eu também consigo reduzir esse valor de serviço para ele. Isso, de certa forma, Márcio, passa por uma mudança de cultura, não? Isso. Porque as pessoas em geral, e aí me corrija se eu estiver falando bobagem, mas dão importância a projetos arquitetônicos. Questão de moradia, às vezes, acaba sendo muito mais importante, não é? Do que você ter, digamos, uma funcionalidade, um aspecto visual mais bonito e tal. Não, o que eu quero garantir é um espaço para morar. Eu penso que muita gente, de fato, vê dessa forma, mas é algo que vai além, não é? E essa sua proposta, ela vai além, ou seja, claro, vamos preservar o seu lugar de moradia, sim, isso é importante, mas que seja com conforto, com funcionalidade, com praticidade, porque isso reflete muito na qualidade de vida da pessoa, não é? Isso, eu sempre comento, Jefferson, que do dia de trabalho desgastante, do trânsito como é, você volta para casa, então quando você abre a porta do seu apartamento ou casa, você tem que ter, no mínimo, algo confortável, né? Algo que te abrace, que seja aconchegante, que esteja com iluminação boa, porque você vai passar ali, não é mais várias horas do seu dia, mas poucas horas do seu dia para descansar, para estar com sua família, para estar com seus filhos que chegaram da escola. E acaba que, se esse espaço não for convidativo e confortável, vira só um espaço, não vira um lar. Né? Não vira um lar com sentimento, com memórias afetivas, com aqueles objetos que vieram da casa dos avós, enfim. É tudo isso que eu acho que tem que pensar, não só a compra de um sofá. Eu compro um sofá de 2,30 ou de 1,80, ou se eu compro uma mesa de 6 lugares ou de 4. Mas qual é a minha necessidade? Eu tenho a necessidade de um sofá desse tamanho, eu tenho a necessidade de uma mesa desse tamanho. Como é que eu recebo muita gente em casa, eu sou mais família, fico mais em casa, eu vou ficar o final de semana assistindo TV com meus filhos, então eu tenho que ter um sofá confortável. Então é esse pensamento que a gente traz para o ambiente da pessoa, para transformar em um lar, né, em uma moradia confortável. Arquitetura é gasto ou é investimento? Investimento? Ele vai falar que é gasto. É um clássico. É porque um pouco de convivência com alguns arquitetos e arquitetas, eu sempre vejo a máxima: a arquitetura não é gasto, é investimento. Aí eu queria saber se ele ia nessa lógica também. Gasto é o que você vai ter com o material, não é? Comprar isso, comprar aquilo. Agora, o projeto em si, o resultado que você obtém a partir de um projeto arquitetônico, na minha visão, de fato, também eu penso que seja um investimento. Até para o gasto que você vai ter e que é inerente à obra, seja da melhor forma possível, né? Seja assim, certeiro. Eu sempre comento que não dá para você colocar um piso, um material que você depois queira mudar. Você tem que acertar de primeira e o profissional vai te ajudar nisso. Márcio, aproveita, como é que a gente faz para achar você no mercado? As pessoas que já ficaram, opa, peraí, eu tenho um puxadinho aqui também lá em Guaibim, né? Não é só o Fernando que tem, não. Quero dar uma cara nova. Pode entrar em contato através das redes sociais, estão todas como Arquitetura do Barreto, ou então através do e-mail contato@arquiteturadobarreto.com. Pode repetir. contato@arquiteturadobarreto.com, ou então nas redes sociais como Arquitetura do Barreto. Gostei, Arquitetura do Barreto. Esse do Barreto aí é o Márcio Barreto, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, Márcio, um bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Ótimo trabalho. Agora são 7h51 na Tarde FM.